quem veio tomar o nosso cafezinho? O nosso querido Temes de Oliveira, diretor-presidente do consórcio Guaicurus, paulista da Vila Prudente, acho que torcedor do Corinthians. Bom dia, Temes. Bom dia, B de Paula, bom dia a toda a equipe da Difusora Pantanal, bom dia nossos ouvintes da Melhor de Campo Grande. Realmente, sou da Vila Prudente, Zona Leste, e corintiano desde Corintiano, aí, ô GG, pois é gente boa, é corintiano. É Zona Leste, né? Já tá lá pertinho. Zona Leste. Do Arena Orra, meu, né? Orra, meu. Um bairro de italianos, né? Também, um bairro de operário. Italianada. Trabalhadores. Ô Temes, você antes de vir para Campo Grande esteve por vários outros estados, não é? Sim, eu saí de São Paulo para estudar em Brasília, fiz Universidade de Brasília, depois fui trabalhar em Goiás um tempo, depois Mato Grosso, fiquei muitos anos em Mato Grosso, constituí família por lá. Se você aguentou aquele calorão, então você vai amar Campo Grande. E há uns 10 anos atrás, eu trouxe uma filha minha para estudar aqui em Campo Grande, para fazer segundo grau, que tinha um colégio muito bem colocado para Enem. Ficamos 3 anos aqui, ela passou em medicina. Foi para São Paulo estudar. Eu levei a família de novo para São Paulo para acompanhá-la. Né? E depois que ela acabou, eu voltei com a família para cá. Mas nesse tempo todo eu permaneci aqui. Permaneci aqui em Campo Grande, dirigindo outras empresas, e agora, desde janeiro, estou à frente, a convite do Paulo Carvalho, estou à frente do consórcio Guaicurus. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal, você pode até falar, pula essa. O que você acha de Campo Grande, Temes? Olha, nós adoramos a cidade. Eu e minha família adoramos, já nos estabelecemos por aqui, decidimos criar os nossos filhos, que ainda tem uma filha de 13 anos aqui, mudamos para cá. Tive a honra e o prazer de me tornar cidadão campograndense, cidadão sul-mato-grossense, e é aqui que a gente pretende tocar nossa vidinha. Você ia pro ramo de consultoria, mas depois alguém lembrou assim, olha, o consórcio Guaicurus precisa de alguém que tenha uma visão futurística sobre o transporte coletivo. Vai buscar o Temes. Foi isso? Ou foi mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu ano passado, por volta de outubro, eu me aposentei. Né? Ia trabalhar com consultoria, ia pegar uma vibe mais suave para acompanhar a minha caçula também, minha família. Mas aí veio o convite do Paulo, da Fernanda, do Tiago, né? Conversando comigo para ver se eu não topava vir para o consórcio Guaicurus. Eu trabalhei muitos anos com contrato regulado, né? com concessões. E aí eu aceitei o convite e estou desde janeiro à frente do consórcio Guaicurus, uma empresa que tem em torno de 1.000 funcionários, quer dizer, são mil famílias, 1.000 vidas, 1.000 vidas não, muito mais, 1.000 famílias que dependem do funcionamento do consórcio. É uma estrutura gigante e você trabalhar transporte coletivo em qualquer cidade, particularmente numa capital, é um trabalho, é uma operação de guerra, né? É todo dia colocar os ônibus na rua, no nosso caso são 461 ônibus, né? Colocá-los em condição e para atender a população. É um desafio grande, tem problemas contratuais gigantes e eu estou tentando ajudar o consórcio a resolver esses problemas e oferecer um transporte de qualidade para a cidade. Você vê uma saída para isso, Temes? Não, eu vejo. Tem grandes problemas. Né? O contrato, por ter sido desrespeitado sistematicamente desde 2012, quando ele foi estabelecido, por não ter sido dado cumprimento às regras contratuais, nós chegamos numa situação de impasse. Porém, a saída, com certeza. Um primeiro passo, eu acho que foi dado pela CPI, quando ela começa a discutir, ela sai daquela discussão rasa de que ônibus é novo, ônibus não é novo, e começa uma discussão sobre mobilidade urbana na cidade. O que é preciso para o transporte ser mais rápido, ele ser integrado, ele ser realmente um transporte de qualidade para os munícipes de Campo Grande. E nesse momento eu acho que a gente abre um espaço
para sentar todo mundo na mesa, a prefeitura, o consórcio, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, todos quem está hoje interessado em tocar Campo Grande para frente, e fazemos um grande acordo para resolver os problemas do contrato e a gente voltar a conseguir renovar a frota, voltar a fazer os terminais que não foram feitos, andar para estabelecer os corredores de ônibus que não foram estabelecidos, que isso vai dar mobilidade melhor, vai dar celeridade. As pessoas hoje já querem ganhar tempo, né? E com essas atitudes e atividades, eu acho que a gente vai voltar a colocar no eixo o transporte público de Campo Grande. Olha, eu estou conversando aqui com o nosso querido Temes de Oliveira, diretor-presidente do consórcio Guaicurus, que é responsável pelo transporte coletivo em Campo Grande. Ô Temes, existem muitas falácias a respeito do transporte coletivo e eu costumo sintetizar a coisa para ficar de fácil entendimento. Eu digo que quando a concessão foi assinada, a ideia da concessão era muito boa. Olha, o ônibus vai funcionar, o passageiro vai pagar tanto, nós vamos pagar tanto e vai estar tudo certo. Aí depois começou, veio um prefeito, isso é igual o muro de secar peixe. Veio um prefeito, deixa eu secar o meu bacalhau aí nesse muro. Aí veio o outro, não, vou pôr a minha tainha, vou pôr o meu tubarão. No fim, caiu o muro, não é? O cara que chegou com uma sardinha, mas uma sardinha não tem tanto peixe aí, uma sardinha só, botou a sardinha e era o que faltava para derrubar o muro. Aonde está o erro no transporte coletivo de Campo Grande? Temes. Olha, o grande erro é a falta de cumprimento do contrato. O contrato ele estabelecia várias cláusulas que, desde o primeiro ano, deixaram de ser cumpridas. Uhum. E isso gerou um desequilíbrio econômico gigante para o consórcio Guaicurus. Uhum. Né, que hoje a gente está numa situação que precisamos rever esse contrato, adequá-lo, reajustá-lo, para que possamos continuar oferecendo o serviço para a população. Essa é o cerne do nosso problema. Uhum. No meio disso, eu tenho, por exemplo, logo no começo do contrato, acho que em março ou abril de 2012, porque o preço da passagem era estabelecido com data lá atrás, na licitação, deveria ter um reajuste. Esse reajuste não foi dado. Quer dizer, né? Começou aí? Começou aí, em 2012. Ponto de partida. Jogaram para frente esse reajuste. Depois começaram as leis das gratuidades. Hoje, 35% de todo mundo que entra dentro de um ônibus do consórcio Guaicurus não paga passagem. Né? E quem paga isso? Um pedaço. Alguém paga. Não existe almoço de graça. Né? Tem um custo para colocar esses ônibus para funcionar todo dia. São centenas e centenas de motoristas, de mecânicos. Como eu disse antes, em torno de 1.000 funcionários do consórcio para fazer essa máquina rodar. Né? E com 35% de gratuidade, e apenas recentemente um pedaço delas começou a ser pago para o consórcio, o consórcio arca com essa diferença toda. E aí o negócio fica em cima do muro, ele fica inviável, começa a inviabilizar o negócio. Os idosos que têm gratuidade, tá bom, é justo? Acho que é também, mas alguém tem que assumir esse custo, né? Tem que ser pago. Tem que ser pago, né? São os estudantes, bacana, vamos transportar os estudantes, é um negócio interessante, facilita o acesso à educação de uma centena, milhares e milhares de crianças, de adolescentes, de jovens, né? Mas isso precisa ser pago, né? E é o que não acontece hoje. Hoje nós temos um pedaço da gratuidade dos idosos, um pedacinho pago, a diferença, os estudantes da rede municipal e os estudantes da rede estadual. Os universitários, rede pública, universitários e rede, toda a rede privada de ensino, que usa muito... Nós é que assumimos, não há pagamento disso. Aí depois vem os oficiais de justiça, vem os militares, vem os renais crônicos.
toda hora estava se aprovando uma nova legislação, criando novas gratuidades, mas não dizendo de onde sairia os recursos para arcar com esse benefício que estava oferecendo à população. Esse é um problema sério, viu, Bento? O povo que anda e paga tem essa consciência? Eu acho que não. É um momento muito bom para a gente, e te agradeço o teu programa, né, para nos abrir o microfone, abrir a possibilidade de falar com todo mundo, né, com a cidade, com o que tem de organizado e o que tem andando na cidade de Campo Grande, para mostrar como isso funciona, que não é uma simples vontade pessoal de trocar ônibus ou não trocar ônibus. Isso é um negócio que tem que se sustentar. Como qualquer outro, né? Como a padaria, como o mercadinho do bairro, todos eles, se eles não tiverem um equilíbrio econômico financeiro, eles fecham, eles falem. Né? Então é nisso que a gente está buscando hoje, é restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato. É correto dizer que o transporte coletivo de Campo Grande faliu? Eu acho que não. Mas se ele não for socorrido agora, ele corre o risco de ser inviabilizado. E não é só a questão de ter os ônibus, como eu disse antes. Eu preciso um novo processo, um novo modelo de transporte público, modal, estudado aqui em Campo Grande para a gente voltar a ter eficiência. Quer dizer, a gente roda e acaba, a gente acaba parando na falta de uma providência financeira por parte da Prefeitura Municipal. Isso é importantíssimo, né? Enquanto a tarifa pública, que é o que as pessoas pagam, está em R$ 4,95 aqui e a técnica em R$ 6,17, na maioria das capitais, ela já chega a técnica perto dos R$10, né? Onde a população paga um determinado percentual, certo. No nosso caso R$ 4,95, e a prefeitura, o poder municipal, porque é ele que é dono do transporte pela Constituição de 88, é a responsabilidade dele, o transporte público, ele pagaria a diferença. Né? Isso não acontece aqui. Né? Então, essa questão tira recursos necessários e valiosos para que a gente consiga manter de maneira saudável o transporte público. Eu já falei aqui no programa, na semana passada, que o povo, não, nós queremos um ônibus novo, zero. Primeiro, é um negócio que não está dando lucro operacional, então a empresa, qualquer empresa de bom senso, não vai investir enquanto tiver esse nó górdio aí pela frente. Mas você acha que, se quisesse, a Prefeitura de Campo Grande faria o transporte gratuito em Campo Grande, ou isso já foi testado e não deu certo? Olha, eu acho que Campo Grande não tem capacidade financeira para estabelecer o transporte, porque não existe transporte gratuito, é uma lenda, né? Alguém paga por esse transporte. Sim. O dinheiro vem de algum lugar. O gratuito é que vai entrar todo mundo, sobe, desce, não paga nada. Então, algumas cidades colocaram isso em prática, e várias delas já recuaram, porque o volume de recurso que é necessário para fazer isso tem inviabilizado na maioria dos lugares que tiveram essa ideia ou tiveram essa decisão de fazer o transporte gratuito. Primeiro, o volume de recursos é muito grande, aumenta muito a utilização do transporte. Às vezes a pessoa tem que andar 100 metros, 200 metros, ela vai de ônibus, não vai mais a pé como ela ia anteriormente, porque não paga nada. Tal. É de graça. É de graça, vamos lá. Né? E acaba que, tirando recursos da educação, tirando recursos da saúde, tirando recursos de outras áreas importantes, para vira um saco sem fundo. Um saco sem fundo, exatamente, é essa a palavra. Para destinar para uma das políticas públicas, que é o transporte, né? Então não acredito que Campo Grande tenha, não vejo aqui no Centro-Oeste, em várias cidades que eu conheço, morei em Cuiabá há muito tempo, morei em Brasília há muito tempo, capacidade financeira sobra financeira, na verdade, tem que ter sobra financeira para estabelecer o transporte gratuito. Ô Temes, eu não entendo como, por exemplo, em Cuiabá dá certo o transporte coletivo, em São Paulo dá certo o transporte coletivo,
em Brasília dá certo transporte coletivo e de repente em Campo Grande deu um nó na coisa? Então, várias coisas. Uma é tarifa. Se você tem tarifa, você tem investimento. Se você não tem tarifa justa, você não consegue fazer os investimentos necessários. Isso do ponto de vista do operador do sistema. Certo. Do outro lado, nessas cidades todas, elas têm corredores que funcionam. A velocidade média de um ônibus aqui em Campo Grande é 16, 17 km por hora. Em São Paulo é 26, 27. Numa cidade muito mais complexa, muito mais cheia de nós, com muito mais veículos. Mas lá eles estabeleceram as faixas principais, as faixas prioritárias. Lá só anda ônibus, ambulância e táxi, veículos comuns. E no resto das faixas andam a população como um todo. Quando isso acontecer aqui, você vai ver que vai voltar muito passageiro para dentro do ônibus e o transporte vai ser muito mais rápido. Eu vou deixar de gastar 1h20, 1h30 em determinada linha para gastar 40 minutos. Aí as pessoas vão ver que no ônibus anda mais rápido que os carros comuns. Vai voltar gente, o transporte vai voltar a ser prioridade. Temos que dar prioridade para o público. E dar prioridade para o transporte público, para os ônibus, é cumprir essa função de transformar o transporte público em política pública. Olha, são 7h30, eu estou conversando aqui um papo reto com Temes de Oliveira, diretor-presidente do consórcio Guaicurus, não é, que rege o transporte coletivo em Campo Grande. Ô Temes, disseram na semana passada que tem 55 ônibus do transporte coletivo com a documentação atrasada. Isso é verdade? Não é bem isso. Eu estou, todo dia, eu preciso uma vez por ano passar os meus ônibus por uma vistoria detalhada. Tá? E eu vou passando esses ônibus. Todo mês tem alguns ônibus para passar. Né? Eu estou com alguns ônibus, hoje bem menos que esse número, sem ter ainda passado, mas isso é normal. Todo mês eu tenho alguns e coloco eles para passar pela revisão, pela vistoria especializada para atestar a sua possibilidade de atender a população. Mas estamos trabalhando isso e estão voltando. Eu tenho um número de ônibus que é suficiente para atender a população e para ter os reservas. Então, no momento em que esses ônibus estão sendo vistoriados, sendo preparados para a vistoria, eu coloco os reservas para andar e o transporte não é prejudicado. Ô Temes, é verdade que o consórcio, devido a esse problema financeiro, está pagando com dificuldade o fornecimento de óleo diesel? Isso é verdade. Nós por falta de conseguir ter acesso a esses recursos necessários e que nós temos direito, a Prefeitura hoje ainda nos deve um bom volume, o Estado ainda estamos trabalhando para conseguir fechar o convênio com o Estado, com a Prefeitura para receber os estudantes estaduais. Tivemos várias dificuldades. Hoje o consórcio opera no vermelho e os acionistas é que têm aportado recurso para o consórcio não parar. Isso é uma verdade. Tivemos dificuldade várias vezes nesse curto prazo que eu estou, de 6 meses, à frente do consórcio, algumas dificuldades para pagar salário, algumas dificuldades para pagar diesel, porque não chegam os recursos necessários, e os acionistas têm de maneira hercúlea, têm comparecido e dado suporte para a operação continuar andando. Se você pegasse agora o consórcio Guaicurus, empatado no 0-0, ônibus novos, como você imagina que seria o transporte coletivo aqui? Bom, ele estaria numa situação melhor, mas volto a dizer, se não tiver o compromisso do município em colocar corredores de ônibus, e isso, o investimento disso é pequeno, né? Não preciso fazer mega estruturas, eu coloco uma faixa exclusiva para ônibus, uma faixa que
que caiba o ônibus dentro daquela faixa. Hoje tem várias avenidas que a faixa é mais estreita do que o ônibus. Né? E colocar fiscalização, e não precisa colocar gente fazendo essa fiscalização. Todas as cidades que eu citei, elas têm sistemas informatizados por câmera, com IA rodando atrás, que organiza e olha para que só o que é coletivo, é ônibus ou táxi, ande naquela faixa, ou ambulância, bombeiro. Isso acontecendo, o transporte estaria muito melhor, sendo executado muito melhor e a população melhor atendida. Do jeito que está, um ônibus novo, camarada entra no ônibus zerado, mas como o ônibus não anda, ele vai ficar no caminho, enfrentar as mesmas dificuldades com um ônibus parado no meio da rua. Exatamente. As pessoas hoje elas estão atrás de tempo, elas querem mais tempo, elas querem sair um pouco mais tarde de casa para ir para o trabalho, querem chegar mais cedo em casa para conviver com as suas famílias e tal. E com como está a organização do trânsito em Campo Grande, isso ainda não é possível. Se não for mexido nisso, só os ônibus novos não vai resolver muita coisa. Qual que é o relacionamento do consórcio Guaicurus com a atual prefeita? Olha, nós temos sentado frequentemente para discutir o dia a dia, para discutir os problemas do consórcio e temos apresentado várias propostas para melhorar, né? Um detalhe, no começo do ano nós propusemos, por exemplo, que os estudantes municipais entrassem 15 minutos antes ou saíssem 15 minutos depois. Tá? Para quê? Para tirar os estudantes da hora do rush, do pico. Sim. Onde está todo mundo lá dentro. Os funcionários públicos também fazer isso, entrar 15 minutos depois e sair 15 minutos depois. Só isso aí, uma atitude simples, onde ninguém ganha nem perde, mudaria muito os horários de pico e daria mais conforto para todo mundo, tanto para os estudantes que andam, como para o resto da população que anda de ônibus. Estamos avançando, mas precisamos conseguir sentar e achar uma equação que remunere, dê tarifa suficiente para remunerar o transporte coletivo do ponto de vista do consórcio. A tarifa suficiente seria quanto? Temos que isso muda todo dia, porque ela depende de quantos passageiros eu tenho, qual é o custo do óleo de diesel e tudo mais, mas eu acredito que entre 9 e 10 reais seria a técnica, não a que a população paga. A que a população paga é determinada pela prefeitura, ela pode ser R$ 4,95, ela pode determinar que seja 4, né? E ela paga esses 95 centavos de diferença na tarifa técnica. Então, essa tarifa é a tarifa que a maioria das capitais hoje usam e estabelecem e conseguem tocar os seus transportes públicos de melhor maneira. Você acha que se criassem não uma secretaria, um órgão que fiscalizasse realmente o serviço, inclusive os pagamentos mensais, a coisa melhoraria? Olha, esses órgãos já existem, né? Eu tenho a AGETRAN. Mas a AGETRAN é toda ligada na prefeitura. Se o cara rançar muito, a prefeitura manda embora. Esse é o problema, esse é o problema. As agências aqui não têm independência. Todo lugar onde funciona, as agências têm independência. Tem mandato, não estão subordinadas, não são demissíveis ad nutum, né, os seus diretores. Então, ela consegue fazer o que ela precisa fazer, que é a intermediação entre o interesse público, o interesse privado e a população. Resumindo a função de uma agência. Como ela não tem independência, elas viram só o braço armado das prefeituras ou dos gestores que estão de plantão no momento. Isso é uma pena. É uma pena, é uma tristeza, porque tira a possibilidade da cidade se beneficiar de uma boa gestão desses contratos. Ô Temes, eu já várias vezes falei aqui, olha, eu se sou o dono do consórcio Guaicurus, um dia eu encosto os ônibus lá na frente da prefeitura, falo, vocês tomam conta dessa maluquice aqui, que eu não vou perder meus dias de vida por causa de um transporte coletivo. Você acha que isso daí seria uma atitude da minha parte radical, ou isso seria uma atitude de incompetência?
Olha, ela não pode ser tomada, né? A legislação diz que para você suspender, você como operador, suspender qualquer serviço público concessionado, você tem que ter uma sentença transitada em julgado. Então você tem que entrar com pedido para suspender o trabalho, o juiz tem que julgar, tem que te autorizar a fazer isso tem que ser transitado em julgado. Então, fora disso, você vai ser penalizado, tá? Mas vou falar para você, não é todo mês tomar prejuízo, como está acontecendo, os acionistas ficam... Qualquer acionista fica bastante chateado. Quer sair fora, né? E hoje, nas condições atuais, se o consórcio sair, não tem nenhuma outra empresa no Brasil que topa tocar com investimento gigante. Cada ônibus novo hoje custa 850, 880 mil reais. Né? Eu colocar 500 ônibus, ver o tamanho do investimento. Né? Eu chego a perto de 500 milhões de reais só de investimento em ônibus, mais garagem, mais 700 milhões de investimento, alguma coisa assim, para montar uma estrutura dessa. Para ter prejuízo? Eu coloco isso no mercado financeiro, vou para outro ramo aí que eu ganho. Vou morar no outro país. Vou ganhar dinheiro em outro lugar, né? Hoje nem eu falo isso com convicção. Nas condições atuais do contrato, com as tarifas que existem, não existe outra empresa no Brasil que conseguiria suportar manter o contrato aqui. Ô Temes, se nós sairmos, se os acionistas um minuto decidirem que vão judicializar para sair, não querem mais, eu acho difícil, a não ser que se faça licitação de outra maneira, com outros parâmetros. Com esses parâmetros, você não acha no Brasil quem queira tocar. Ô Temes, você acha que tem uma campanha de imprensa para fazer com que o passageiro tome ódio do consórcio? Olha, eu não vejo uma campanha organizada. Talvez 1 ou 2 veículos de imprensa que são mais hostis e que perderam a capacidade crítica, de análise, né? E trabalham só batendo, né, digamos assim. Mas não vejo, ao contrário, eu vejo na imprensa, vi vários editoriais seus, inclusive, de outros órgãos de imprensa aqui, trazendo para a racionalidade e chamando a discussão ampla e chamando a responsabilidade do poder público, né? Não vejo como uma campanha organizada. Talvez 1 ou 2 veículos, sim, eles tenham um pouco... Um ranço. Essa é a palavra certa com a gente. Eu não sei porquê, né? Gostaria de saber até, porque às vezes é mal entendido que a gente possa esclarecer. Ô Temes, o que na CPI teve, na sua visão de administração, de atitude certa e atitude errada? Eu vou começar com a errada. A errada foi o constrangimento que fizeram o nosso grande amigo João Rezende passar. Acho que foi deprimente. Foi covarde. Foi covarde e deprimente, o que alguns, não foram todos, dica de passar, alguns vereadores quiseram fazer passar o João. E ele, com muita hombridade, saiu de todos os ataques. E ele, quando ele chorou, e todos nós sabemos disso, aquilo era ele colocando a emoção dele, a paixão que ele tem pelo transporte público, pelo transporte coletivo. Ele foi criado dentro da Jaguar, nasceu lá dentro, numa garagem de ônibus, né? Ele fala com paixão do transporte, né? Isso eu acho que foi o momento triste da CPI. Constrangedor. O momento bom, a coisa boa, foi a hora que a CPI parou de olhar só para ônibus e começou a olhar para o transporte como um todo. Quando trouxe o doutor Jurandir, que eu não o conheço pessoalmente, até gostaria de conhecer, para falar sobre mobilidade, quando trouxe uma professora da Universidade Federal também para falar sobre mobilidade, aí eles começaram a ver que começaram a fazer essa discussão maior de que o transporte é muito mais que só o ônibus. E isso eu acho que planta o futuro, é uma semente para plantar o futuro. Eu vou te dar 1 minuto para você conversar com os usuários que estão nos ouvindo. Hoje nós estamos atingindo aí, né, Índio? Um dos maiores índices de audiência, o que demonstra
que o povo de Campo Grande ama o transporte coletivo, respeita os que implantaram o transporte coletivo na nossa capital. B, eu não tenho dúvida disso. A população, ela reclama em algum momento dessa ou daquela condição, talvez por falta desse debate, dessa informação. E eu quero dizer que o consórcio sempre esteve extremamente comprometido em oferecer um serviço de qualidade para a cidade. O transporte não está aqui para passar uma chuva, o consórcio Guaicurus, ele está já há 12 anos, 13 anos na cidade, vai passar pelo menos mais 7, talvez um pouco mais, acho que sim. E queremos estar ombrados com toda a sociedade, com o que tem de organizado na sociedade civil de Campo Grande. Somos daqui e queremos, apesar da origem dos grupos, alguns deles serem de fora, mas já abraçamos a cidade como a nossa cidade, né? E vamos brigar todo dia, 24 horas por dia, para tentar oferecer um serviço de melhor qualidade, um serviço pontual, um serviço de excelência. E queremos envolver tudo que existe de organizado, e tudo que consegue comunicar com a população e com os entes públicos, nessa grande discussão da política pública transporte urbano. Eu quero parabenizar o meu amigo Paulinho Constantino, que certamente deve estar nos ouvindo em qualquer parte do país, pela escolha do nosso querido Temes. Temes, você tem no seu currículo um grande trabalho prestado para várias empresas que beneficiaram, de certa forma, a operação delas, e eu tenho certeza que ainda um dia nós vamos estar sentados aqui e a gente falando de maneira positiva, né, agradável e de sucesso do consórcio Guaicurus e do transporte em nossa cidade, porque você é uma inteligência a serviço desse setor que está presente nos lares da nossa cidade. Muito obrigado por você ter vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade, a Rádio Difusora Pantanal, ao seu programa, a você, a toda a equipe técnica. É uma alegria poder falar com essa grande audiência que você tem. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha aí, nosso querido Temes, do consórcio Guaicurus, diretor-presidente, falou a você, usuário e não usuário do transporte coletivo em nossa capital.